Olá, tudo bom? Meu nome é Marcela, sou professora de História do curso Praticar e hoje a gente vai falar sobre a história do Brasil. Nosso tema de hoje é a economia e a sociedade açucareira no Brasil colonial. Quando a gente pensa na economia do Brasil colonial, alguns produtos caracterizam a nossa história. O primeiro produto que a gente vai pensar é a extração do pau-brasil. Esse assunto a gente trabalhou quando falou de um período pré-colonial. A gente viu que inicialmente foi o produto que os portugueses encontraram que lhes poderia garantir lucro, uma vez que através desse tronco, dessa madeira, era possível obter uma tinta de coloração vermelha. Então, nos primeiros 30 anos de ocupação portuguesa aqui do nosso litoral, a principal atividade exercida era a extração desse pau-brasil através da utilização da mão de obra do nativo, através do sistema que a gente conhece como escambo. Mas, à medida que os portugueses perceberam que era preciso desenvolver uma atividade econômica aqui na colônia, capaz de, ao mesmo tempo, garantir lucros e fazer com que os portugueses permanecessem no território, era preciso encontrar algo que gerasse e garantisse esse interesse econômico português aqui. A escolha do açúcar foi muito estratégica. Os portugueses sabiam que esse era um produto altamente lucrativo no mercado europeu, havia caído no consumo e no gosto da população europeia, e ao mesmo tempo, para desenvolver essa atividade econômica, para fazer esse produto gerar lucros, era preciso que o colono português permanecesse aqui na terra. O ciclo do açúcar, ele durava mais ou menos de 8 a 12 meses. Então, todo esse processo produtivo, até que o açúcar desse lucro, demandaria praticamente um ano. Isso quer dizer que o colono precisaria estar preso às terras aqui no Brasil para ter o seu dinheiro e o seu investimento garantido. Além do mais, Portugal sabia que fazer com que colonos estivessem aqui na terra ia garantir a segurança dessa colônia. Como a gente também já falou numa outra aula, a presença dos franceses aqui na costa do Brasil, principalmente entre o Rio de Janeiro e Salvador, ela já é vista desde 1504. O rei de Portugal, ele já havia sido alertado em diversos momentos de que os franceses haviam praticado o contrabando de pau-brasil e estavam interessados em permanecer aqui na colônia e a qualquer momento atacar. Por isso, Portugal vê nesse momento, por volta de 1532, a oportunidade de iniciar a produção açucareira. É através da expedição de Martim Afonso que as primeiras mudas de cana-de-açúcar chegam e são cultivadas no Brasil, na Vila de São Vicente. É a primeira vila fundada pelos portugueses. É esse sistema, é essa vila que dá origem ao sistema de capitanias hereditárias. E a partir daí, Portugal, percebendo que o clima e o solo do Brasil eram favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar, dá início a essa atividade. Podemos dizer que duas capitanias no Brasil vão ter a produção açucareira muito desenvolvida. Uma é São Vicente e a outra é Pernambuco. Só que no decorrer dos anos, a parte nordeste do Brasil que pertencia a Portugal na época, vai ver a produção açucareira sendo aumentada, sendo acelerada. Então a gente percebe que o Nordeste brasileiro vai ter essa atividade crescente, enquanto o São Vicente vai ver isso declinar, diminuir. Não é só o pau-brasil e a cana-de-açúcar que caracterizam a economia da nossa colônia. Se a gente for pensar num período mais à frente, lá pelo século XVIII, uma outra atividade vai ganhar destaque e a principal intenção dos portugueses aqui na colônia. Essa atividade é a mineração, a extração principalmente do ouro, que vai se dar na região das Minas. Incluímos aí Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás. É uma área do Brasil onde vai se desenvolver de forma muito intensa a mineração no século XVIII. E eu coloquei mais um detalhe para vocês, que um outro produto que economicamente caracteriza a história do Brasil é o café. Só que, detalhe importante,
O café é um produto que vai ser explorado quando o Brasil já é uma nação. O Brasil, enquanto império, vai ter o ciclo do café, mais ou menos ali por volta de 1840, e ao longo de todo o segundo reinado, o café vai ser o nosso principal produto de exportação, e mesmo quando nos tornamos uma república, em 1889, o café continua estando na nossa pauta, sendo o principal produto exportado para outros países, na Europa, nos Estados Unidos, que era o nosso principal mercado consumidor. Então, pensar que esses foram produtos que caracterizaram o Brasil, a nossa história, pau-brasil, açúcar, a mineração, o café, mas não esquecer que esse café já se inclui num Brasil independente, nação, seja no Império ou até mesmo na República, que a gente chama de República Velha. Vale destacar também que o pau-brasil ele é explorado intensamente nos primeiros 30 anos de ocupação portuguesa, então de 1500 a 1530. Mas depois disso, o pau-brasil ele não deixou de ser uma atividade explorada e uma madeira extraída pelos portugueses aqui no território. Simplesmente deixou de ser a principal atividade de interesse dos portugueses. Mas ao longo dos anos, ele continuou sendo uma atividade exercida aqui na colônia. Isso vale também para a gente pensar, pessoal, que quando a gente pensa num determinado ciclo, seja da mineração, seja do café mais à frente, não quer dizer que os outros produtos tenham sido abandonados. Simplesmente deixaram de ser produto de principal interesse econômico aqui no território. O açúcar era um produto tão valioso para os europeus que durante um determinado tempo ele foi considerado até uma especiaria, devido à sua raridade e o seu valor no mercado europeu. À medida que na América se percebe a qualidade do solo e do clima para desenvolver esse cultivo, os portugueses, os espanhóis começam a desenvolver essa atividade aqui. Como eu já disse, no caso do Brasil, a principal região que vai se caracterizar pela produção açucareira é o Nordeste. Mas vale destacar que na América Espanhola e na região das Antilhas, o açúcar também vai ser largamente explorado, inclusive se caracterizando como um grande concorrente desse mercado que o Brasil, aí comandado pelos portugueses, desejava obter no mercado e no cenário europeu. O açúcar era explorado na propriedade que ficou conhecida como engenho. Na verdade, engenho era apenas uma parte da propriedade açucareira onde se fazia a moenda da cana-de-açúcar para que, na verdade, aquilo se tornasse o produto final no decorrer de um processo. Mas, ao longo da história, engenho acabou denominando toda a propriedade açucareira, que incluía aí diversas partes menores da produção. Aqui na imagem, a gente vê mais ou menos como era um engenho, como era essa propriedade açucareira. Então nós podemos observar a casa grande, que era sempre o principal destaque de uma propriedade, de um engenho, era onde vivia o senhor, o dono daquela propriedade, a sua família, era o centro de poder da propriedade do engenho. Mais aqui abaixo, a gente vê a área onde a cana-de-açúcar, que era plantada lá no canavial, na área de lavoura, era, após ser extraída pelos escravos, era moída. Aqui a gente pode observar um moinho que, em geral, dependia do curso de um rio, de alguma forma, para que ele pudesse se movimentar. Essa cana era moída, o caldo extraído ali era aquecido nas caldeiras. Desse caldo se produzia um melaço, que inclusive se consome até os dias de hoje. Esse melaço, após produzido, ia para formas. Curiosidade, essas formas eram chamadas de pão de açúcar, termo usado para elas. Por isso que no Rio de Janeiro a gente tem uma área turística, historicamente, dos morros ali, a região dos morros do Pão de Açúcar, se chama assim porque o formato lembra essas formas em que, após produzido, o melaço ficava ali para secar, ele era peneirado e precisava ficar ali para secar para que o bloco de açúcar fosse produzido. Uma informação importante é que, inicialmente, os primeiros engenhos aqui no Brasil
não tinham a capacidade de fazer o refino desse açúcar. O refino era importante para que esse açúcar ele ficasse mais fino, mais doce, e isso acabava tornando ele mais branquinho também, como que a gente consome em casa. O refino desse açúcar, o processo de refino dele, era um processo mais caro, mais trabalhoso. Então, uma prática muito comum e que vai ser importante para outras aulas nossas é que os holandeses financiaram a construção de muitos engenhos aqui no Brasil. Emprestaram dinheiro para Portugal investir nessa atividade. Os holandeses ganhavam, em troca, o direito de comprar esse açúcar que vinha do Brasil a um preço beneficiado, um preço especial. Os holandeses refinavam e revendiam esse açúcar pela Europa. Essa informação vai ser importante porque quando nós estudarmos o processo de invasão holandesa ao Nordeste brasileiro, a gente vai observar uma conexão direta entre essa atividade e a invasão e o motivo da invasão dos holandeses aqui ao território. Vale destacar também, gente, que dentro do engenho existia a senzala, que é onde os negros escravizados dormiam, passavam uma pequena parte do seu tempo. Haviam alguns trabalhadores livres, muitos deles envolvidos na produção açucareira, muitos deles responsáveis pelo beneficiamento do açúcar, uma atividade muito comum entre os homens livres que viviam dentro da área de produção, dentro do engenho, era de capitão do mato, responsáveis por controlar os escravos, por ver se a atividade estava sendo exercida de forma correta, era uma atividade de controle. Percebam que, em geral, nos engenhos, nas propriedades, existia sempre uma capelinha, lembrando que o processo de colonização portuguesa está diretamente atrelado ao interesse da Igreja Católica na América. Em História Geral, vocês estudam que a Igreja Católica vê na América uma oportunidade significativa de desenvolver o seu projeto de expansão da fé católica, principalmente no contexto de reforma protestante e de expansão dessas novas religiões cristãs. O interesse da Igreja Católica aqui na América, de modo geral, era a expansão da fé cristã, da fé católica. E no caso do Brasil, a relação entre portugueses e essa igreja é muito direta. A justificativa ideológica dada pela Igreja Católica para essa colonização acontecer é a salvação. É a ideia de trazer para os nativos que viviam aqui, para os povos que desconheciam a fé, a chance de ser salvo e de conhecer o reino de Deus. Então era muito comum que nas propriedades existisse sempre uma capelinha, uma área onde era celebrado aos domingos as missas, ou quando havia algum funeral, alguma data comemorativa, a realização de festejos, de celebrações religiosas. Não se esqueça que a relação da Igreja Católica aqui na América é muito profunda. Essas características que eu apresentei são características econômicas dos portugueses aqui no Brasil. Vale destacar que esses interesses estão inseridos no contexto de mercantilismo. A gente sabe que o sistema capitalista, o sistema baseado no acúmulo de capitais, se desenvolveu à medida que os homens se desenvolveram. E uma das primeiras fases, a primeira organização do capitalismo, nós chamamos de capitalismo mercantil. Quais são as características desse sistema? A gente pode observar que basicamente são 5 características gerais. A busca de uma balança comercial favorável, as práticas protecionistas, o metalismo, que nada mais é do que o acúmulo de metais preciosos, principalmente ouro e prata, estímulo ao comércio e a obtenção de colônias. Esses interesses, essas características, elas se organizam entre si, elas meio que estão em conjunto. Quando a gente pensa numa balança comercial favorável, nada mais é do que um país estimular a exportação e dificultar a importação de produtos, porque à medida que eu exporto, eu estou aumentando as minhas chances de lucro e as receitas do meu país. Para isso, eu preciso de práticas protecionistas, eu preciso estabelecer tarifas alfandegárias que justamente dificultem a entrada desses importados. Promovendo essas medidas, eu consigo garantir o acúmulo de metais preciosos dentro da minha nação e isso favorece o desenvolvimento do meu reino, o enriquecimento desse reino. O estímulo ao comércio é fundamental.
A gente está pensando numa fase do capitalismo que é o capitalismo comercial. Então, a forma pela qual se acumula capital é através da atividade comercial. Por isso, vocês percebem que os portugueses estão tão interessados em encontrar especiarias, em desenvolver a atividade açucareira no Brasil, em comercializar escravos, porque todas essas atividades baseadas no comércio garantiam o acúmulo de metais preciosos e o enriquecimento. Essas são características econômicas que a gente observa durante esse período do ciclo do açúcar, mas para além disso, vale destacar características dessa sociedade, como se organizava, quais eram as características gerais dessa fase da história do Brasil que encontra o seu auge dentro do século XVII. Entendemos em história que a sociedade aqui na colônia é uma sociedade patriarcal. Segundo a definição do dicionário escrita pelo Aurélio, uma sociedade patriarcal é aquela que se organiza segundo os interesses do homem, segundo os interesses masculinos. E aí, quando a gente pensa na colonização do Brasil, a gente observa essa característica. Havia o homem branco, senhor de engenho, e toda a propriedade e interesse econômico envolvido estava segundo os seus interesses. Ele era o dono da propriedade, ele era o dono da casa, dono dos escravos, dono do açúcar. Então, toda a sociedade se organiza a partir do topo dessa pirâmide, que nada mais é do que esse homem branco, do que esse senhor de engenho. E todos a ele encontravam-se submetidos. Por isso a gente identifica essa característica e por isso vocês vão ver nos livros e nas bibliografias a expressão de que essa sociedade colonial é também patriarcal. Quando a gente pensa na atividade açucareira, vale destacar que existe uma característica, de modo geral, que vai estruturar a propriedade e a economia da colônia. Vocês vão ver a expressão plantation. A expressão plantation, ela é usada para designar o sistema e o modelo que vai se desenvolver a economia aqui no Brasil. O plantation, ele tem 4 características fundamentais. É um latifúndio, então uma grande propriedade de terra, utilizando a mão de obra escrava, então basicamente quem trabalha para produzir esse açúcar é o escravo, é o negro que veio da África para ser escravizado aqui. Monocultor, então dentro dessa propriedade agrícola só se produz o açúcar, e voltado para a exportação. O açúcar que era produzido aqui não tinha sentido no mercado interno, e sim externo. Lembrando que o interesse é português. Então, segundo toda a estrutura do Pacto Colonial, o que era produzido aqui deveria ser vendido para os portugueses, de modo que isso fosse revendido na Europa e garantisse lucro ao Reino de Portugal. Dessa forma, a gente finaliza aqui a nossa aula sobre a economia e a sociedade açucareira, englobando os principais aspectos da estrutura econômica do século XVII, do açúcar no Brasil e dessa sociedade que vai caracterizar os principais elementos. Vale destacar que, por mais que nós tenhamos falado que o século XVII é o auge desse período, ele vai se estender em muitas dessas características que a gente falou aqui, valem também para outros cultivos, que é o tema de uma próxima aula nossa. Então é isso, galera. Vamos continuando. O segredo é praticar.